Há momentos na vida em que as forças humanas parecem se esgotar. Dias em que a mente se sente sobrecarregada, em que o corpo já não responde como deveria, em que o coração se vê afogado em um mar de preocupações. Nessas horas, o peso da vida parece maior do que conseguimos carregar e a solidão grita alto no silêncio da alma. É nesses instantes que as palavras do apóstolo Paulo ecoam como um sopro divino. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa não é apenas uma frase bonita para ser decorada. É um chamado à fé viva. É um grito de vitória nascido em meio às batalhas mais duras. Paulo não a escreveu em um palácio cercado de conforto e abundância. Não, ele a escreveu preso, em meio a limitações, em um cenário de dor e incerteza. E ainda assim, declarou com convicção que em Cristo nada poderia pará-lo. Esse é o segredo que precisamos aprender hoje. A força que vem do alto não depende das circunstâncias, mas da presença daquele que habita em nós. Imagine por um momento a cena. Paulo, em uma cela fria, com correntes nos pulsos, privado de liberdade, mas com a alma incendiada pela presença de Cristo. As paredes da prisão não podiam conter a sua fé. Os grilhões não podiam aprisionar sua esperança, porque ele sabia que havia uma força invisível sustentando cada respiração sua. Essa força não era dele, era de Cristo. E essa mesma força que hoje está disponível para você. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez seu coração esteja abatido, cheio de dúvidas, cercado por situações que parecem impossíveis. Mas ouça bem, a palavra de Deus não mente. Se ele disse que em Cristo você pode todas as coisas, então não há prisão, não há dor, não há escassez, não há injustiça que possa apagar o que ele estabeleceu. A chave não está em você, está nele. Não é a sua força, é a força de Cristo em você. Respire fundo agora. Sinta essa verdade entrando no mais profundo da sua alma. Você não está sozinho. A cada lágrima, a cada noite sem dormir, a cada oração feita em silêncio, ele estava ali. Mesmo quando parecia distante, ele nunca deixou de estar presente. E hoje ele sussurra ao seu coração: eu sou a tua força, eu sou o teu sustento, eu sou o teu refúgio. Você não precisa carregar esse fardo sozinho, porque em mim você pode. Essa declaração de Paulo é uma chave espiritual. É como uma espada na mão de um guerreiro. Uma espada que corta as mentiras da mente, que destrói as fortalezas da dúvida e abre caminho para a vitória. A dúvida diz: você não vai conseguir. O medo sussurra: você não é capaz. A dor grita: você vai cair. Mas Cristo declara: eu te fortaleço, eu te levanto, eu te sustento, e através de mim você pode. Perceba que Paulo não disse: eu posso tudo por mim mesmo. Ele não confiou na sua experiência, nem na sua inteligência, nem nas suas habilidades. Ele reconheceu que sozinho seria impossível. Mas ao se render à presença de Cristo, encontrou uma fonte inesgotável de poder. Esse é o segredo que o inimigo tenta esconder, que a sua força não está em você, mas naquele que habita em você. E quando você descobre isso, não há limites para o que Deus pode fazer.
Feche os olhos agora. Imagine a cena da sua própria vida. Pense em cada desafio, cada luta, cada medo. Agora coloque tudo isso diante da cruz. Visualize Cristo estendendo a mão, levantando o peso que você não pode mais carregar e colocando sobre você uma capa de força invisível, uma armadura espiritual que não pode ser rompida. Essa é a realidade que Paulo experimentou. É a mesma realidade que você pode experimentar agora. A vida cristã não é ausência de dor, mas é certeza de vitória em meio à dor. Não é ausência de batalhas, mas é garantia de que em cada batalha você não está sozinho. Cristo luta com você, Cristo luta por você e Cristo luta dentro de você. É por isso que Paulo pode afirmar com tanta convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que não importava o tamanho da luta, maior ainda seria a graça que o sustentaria. Você já percebeu que muitas vezes a nossa mente cria prisões invisíveis? Acreditamos que não somos capazes, que não temos recursos, que não temos valor. Carregamos rótulos que não vieram de Deus. Mas hoje, essa palavra vem como um bálsamo, como um vento fresco que bate e dissipa a fumaça da mentira. Você pode, não porque o mundo diz, não porque você sente, mas porque Cristo está em você e Ele é suficiente. E talvez o seu coração esteja perguntando: mas eu vou suportar tudo isso? Como vou atravessar essa fase? Como vou ter forças para continuar? E a resposta vem clara: você não vai suportar sozinho, mas em Cristo você vai atravessar. Em Cristo você vai vencer. Em Cristo você vai se levantar. Porque a força que te sustenta não vem da terra, vem do céu. Imagine um rio de águas vivas correndo do trono de Deus até você agora. Esse rio traz paz, traz cura, traz coragem, traz esperança. Cada gota dessa água é força sendo derramada dentro de você. E quanto mais você se abre para receber, mais forte você se torna. Essa é a promessa. Em Cristo você pode, mesmo quando o mundo diz que não. Mesmo quando a lógica diz que não, mesmo quando os números dizem que não, mesmo quando tudo parece contrário, você pode. Não é uma força qualquer, é a força que venceu a morte, que derrotou o inferno, que ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a força que habita em você. Você tem no seu interior a mesma presença que deu a Paulo coragem para cantar dentro da prisão, a mesma presença que deu a Davi ousadia para enfrentar gigantes, a mesma presença que deu a Esther coragem para se levantar diante do rei. Essa força não é humana, é divina, é Cristo em você. E sabe o que é mais poderoso? É que essa força não é apenas para grandes feitos, mas também para as pequenas coisas do dia a dia. É a força para levantar de manhã quando você não tem vontade. É a força para sorrir quando tudo dói. É a força para perdoar quando a ferida ainda sangra. É a força para acreditar quando tudo desmorona. Essa é a força que o céu derrama sobre você, uma força constante, diária, invisível, mas real. E talvez você esteja pensando: mas eu já caí tantas vezes, eu já tentei e falhei, eu já me senti incapaz. Mas ouça com atenção: a graça de Deus não depende do seu desempenho. A força de Cristo não se afasta quando você falha, pelo contrário, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Quando você admite que não pode sozinho, ele vem e diz: eu posso através de você. É nesse lugar de rendição que os milagres acontecem. Respire mais uma vez. Deixe a paz de Cristo invadir cada espaço da sua alma. Sinta o peso sendo retirado. Sinta a força entrando.
Declare agora, com fé, mesmo que ainda tremendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita essa verdade até que ela se torne vida dentro de você, não como um mantra vazio, mas como um decreto espiritual que muda a atmosfera da sua vida. E aqui eu quero te convidar a fazer algo. Escreva nos comentários essa verdade, declare com as suas próprias palavras: eu posso todas as coisas em Cristo. Quando você escreve, você está profetizando, você está liberando vida sobre a sua própria história. E se essa mensagem já está tocando o seu coração, aproveite e se inscreve no canal, porque juntos vamos continuar mergulhando em palavras que transformam, fortalecem e levantam vidas. A caminhada da vida nem sempre é feita de atalhos fáceis, nem de dias claros e ensolarados. Há trajetórias que nos levam por desertos longos, por noites frias e escuras, por vales onde o silêncio parece gritar mais alto que qualquer promessa. É nesses lugares de prova, onde os recursos humanos falham, que descobrimos o quanto precisamos da força de Cristo para continuar. O apóstolo Paulo não escreveu: tudo posso naquele que me fortalece, de um lugar de conforto, mas sim de uma escola de perseverança, de uma jornada onde ele precisou aprender a depender única e exclusivamente de Deus. E talvez essa também seja a sua história. Talvez você esteja enfrentando um tempo em que as portas parecem fechadas, as respostas não chegam, as forças escorrem como areia entre os dedos. Você ora, mas o silêncio parece maior que a sua fé. Você espera, mas a demora parece interminável. Você caminha, mas cada passo é mais pesado que o anterior. Se esse é o seu cenário, respire fundo, porque hoje a palavra de Deus te lembra: a perseverança não nasce do que você tem, mas do que Cristo derrama sobre você a cada novo dia. Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E isso não era conformismo, não era passividade, não era desistência, era rendição. Ele descobriu que, ao se render completamente a Cristo, poderia enfrentar tanto a abundância quanto a escassez, tanto a honra quanto a humilhação, tanto a liberdade quanto a prisão. Porque a fonte da sua força não estava nas circunstâncias, mas no Senhor. É isso que significa perseverar em Cristo. Continuar, mesmo quando parece impossível, porque você sabe em quem está firmada a sua fé. Pense em quantas vezes você já pensou em desistir. Quantas vezes a mente disse: não vale mais a pena. Quantas vezes o coração cansado quis largar tudo, mas ainda assim você está aqui. E isso já é prova de que Deus tem sustentado você até agora. Se fosse pelas suas próprias forças, você não teria chegado até aqui. Mas porque Cristo te fortaleceu, você resistiu. Ele já está operando em sua vida, mesmo quando você não percebe. É preciso compreender que perseverar não é apenas suportar, mas é suportar com esperança. É olhar para frente e crer que o amanhã pode ser diferente, porque Deus está no controle. Perseverar é se levantar mais uma vez, mesmo depois de uma queda dolorosa. Perseverar é continuar orando, mesmo quando os céus parecem fechados. Perseverar é permanecer crendo, mesmo que os olhos só enxerguem impossibilidades. Lembre-se de Abraão, que esperou anos por uma promessa que parecia nunca chegar. Lembre-se de José, que foi vendido como escravo, injustiçado na prisão e ainda assim continuou fiel até ver os sonhos de Deus se cumprirem. Lembre-se de Jó, que mesmo em meio às perdas e dores mais profundas, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Todos eles perseveraram, porque não estavam apoiados em si mesmos, mas na força de Deus. E hoje essa mesma força está sobre você. É a força que sustenta a fé quando o mundo diz para desistir. É a força que mantém o coração em pé quando tudo ao redor desmorona. É a força que coloca a esperança nos lábios, mesmo que as lágrimas escorram pelo rosto. É a força que te leva além dos limites humanos. É a força de Cristo. Respire fundo agora. Imagine o deserto que você atravessa sendo iluminado pela luz de Deus. Imagine as pedras no caminho se transformando em degraus. Imagine a seca sendo tocada pela chuva da presença do Espírito Santo. Isso é perseverar. É continuar caminhando mesmo que o cenário não mudou ainda, porque você sabe que o Deus que prometeu
é fiel para cumprir. E aqui eu quero que lembrar, cada passo que você dá em fé não é em vão. Cada oração, cada lágrima, cada renúncia, cada escolha por Cristo está construindo algo eterno em sua vida. Você pode não ver agora, mas o céu inteiro testemunha a sua perseverança. E a cada passo, você está mais perto da vitória. Paulo tinha plena convicção de que não caminhava sozinho. Por isso pode escrever aos Coríntios que o nosso leve e momentâneo sofrimento produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Perseverar é enxergar além do momento. É crer que o peso da glória será maior do que o peso da dor. É acreditar que a história não termina onde você está. E talvez nesse exato momento você esteja em uma fase em que o coração quase não aguenta mais. Talvez as lágrimas já se tornaram tão comuns que parecem parte da rotina. Talvez você sente que está por um fio. Se esse é seu caso, guarde esta verdade. Em Cristo você pode suportar. Em Cristo você pode continuar. Em Cristo você pode vencer. O inimigo sabe da força que existe em um coração perseverante. Ele sabe que se não conseguir te desistir, ele não poderá te impedir de conquistar. É por isso que tantas lutas se levantam contra você. Mas hoje o Senhor te lembra, você não está lutando sozinho. Há anjos ao seu redor. Há graça sustentando você. Há um Deus que nunca perdeu uma batalha cuidando da sua vida. E aqui eu quero te convidar a declarar isso nos comentários. Escreva com fé. Eu não vou desistir porque Cristo me fortalece. Essa declaração é um ato profético. É como uma marca espiritual que você deixa registrada, dizendo ao mundo espiritual que a sua decisão é continuar. E se essa mensagem está abençoando a sua vida, não deixe de se inscrever no canal, porque juntos vamos seguir nessa caminhada de fé, perseverando, aprendendo e sendo fortalecidos pelo Senhor. Você não chegou até aqui para parar. Você não suportou tantas coisas para desistir agora. Há uma colheita esperando por você. Há promessas que vão se cumprir. Há milagres que ainda vão acontecer. Não desista. Persevere, porque tudo você pode, não por suas próprias forças, mas por causa daquele que habita em você. Paulo sabia disso, por isso mesmo algemado, ele ainda escrevia cartas de esperança. Mesmo limitado, sua palavra alcançava continentes. Mesmo preso, sua alma voava livre na presença de Cristo. Isso é perseverança. Isso é viver pela força de Cristo. Então, se hoje você se sente fraco, lembre-se, é exatamente na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você chega ao fim de si mesmo, começa o agir do céu. Quando as suas forças acabam, a força de Cristo começa a se manifestar em plenitude. Declare isso no seu coração. Eu não vou desistir, porque Cristo me fortalece. Permita que essa frase ecoe na sua mente durante o dia. Repita em voz alta. Declare sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas batalhas. Perseverar é isso. Não se calar diante das circunstâncias, mas declarar a verdade de Deus até que ela se manifeste. E quando a dúvida vier, quando o cansaço tentar te paralisar, lembre-se dessa cena. Cristo de braços abertos na cruz, suportando a maior dor, perseverando até o fim para que hoje você tivesse vida. Se ele não desistiu de você, por que você desistiria agora? Se ele foi até o fim, você também pode chegar. A perseverança em Cristo não é uma opção, é uma promessa, porque ele já te garantiu que a vitória é sua. Tudo o que você precisa é permanecer. Permanecer crendo, permanecer orando, permanecer caminhando. Ainda que com passos lentos, ainda que com lágrimas nos olhos, permaneça. Porque em Cristo você pode. As batalhas mais difíceis não são sempre aquelas que enfrentamos diante das pessoas, mas sim as que travamos em silêncio, dentro de nós mesmos. Existem guerras invisíveis que ninguém vê, mas que consomem a alma. São pensamentos que insistem em nos aprisionar, vozes que nos acusam na mente, lembranças que nos ferem como lâminas afiadas. Há dias em que o maior inimigo não está fora, mas dentro de nós. É nessa arena silenciosa da alma que aprendemos o real significado de declarar tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia disso.
Ele mesmo confessava suas lutas internas, suas guerras espirituais, seus momentos de aflição. Mas ainda assim, nunca deixou que a voz do desânimo fosse maior do que a voz da fé. Ele compreendeu que, embora as lutas internas fossem reais, havia um poder ainda maior agindo dentro dele, a presença de Cristo. Talvez você conheça bem essa sensação de estar cansado, não apenas no corpo, mas no coração. De sorrir por fora, mas sentir-se quebrado por dentro. De se levantar de manhã com a mente já sobrecarregada, como se estivesse carregando uma mochila invisível, cheia de pesos que ninguém enxerga. Talvez você tenha ouvido vozes interiores dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir, você nunca vai vencer essa batalha. Mas hoje, a palavra de Deus chega para silenciar essas vozes, porque em Cristo você pode. O campo de batalha da mente é um dos maiores lugares onde o inimigo tenta nos derrotar. Ele lança pensamentos de medo, dúvidas, acusações, lembranças dolorosas para enfraquecer a nossa fé. Mas quando você se enche da presença de Cristo, sua mente é renovada, sua fé é fortalecida e sua alma é restaurada. A cada pensamento negativo que surge, você pode responder com a verdade: tudo posso naquele que me fortalece. Respire fundo agora. Imagine que cada respiração é o sopro de Deus entrando em você, limpando a sua mente, dissipando as nuvens da confusão, trazendo clareza, paz e confiança. Imagine o Espírito Santo tocando os lugares mais profundos da sua alma, aqueles que você nunca revelou a ninguém, e enchendo-os de luz. Isso é o que acontece quando você entrega suas batalhas internas a Cristo. O que antes era escuridão se torna lugar de vitória. A ansiedade talvez seja um dos gigantes mais temidos da nossa geração. Ela corrói por dentro, acelera o coração, rouba o sono, mina a esperança. Mas até a ansiedade precisa se curvar diante do nome de Jesus. Ele é aquele que disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Paulo, que experimentou prisões e perseguições, pôde dizer isso porque sabia onde repousava a sua confiança. Ele sabia que, mesmo quando o amanhã era incerto, a presença de Cristo era a sua garantia. O medo é outro inimigo interno poderoso. Ele paralisa, aprisiona, nos faz desistir antes mesmo de tentar. Quantas vezes você já deixou de viver algo por medo? Quantas vezes perdeu oportunidades porque acreditou que não conseguiria? Mas a Bíblia declara que o perfeito amor lança fora todo o medo. Esse amor é Cristo em você. É esse amor que sustenta, fortalece e te lembra de que quando Ele está contigo, não há nada a temer. E existe também a insegurança, essa voz silenciosa que insiste em dizer que você não é suficiente, que não é forte o bastante, inteligente o bastante, capaz o bastante. Mas é nesse lugar de insegurança que a palavra vem como bálsamo e verdade. Em Cristo, você pode. Você não precisa ser suficiente por si mesmo, porque Cristo é suficiente. As batalhas internas não são sinal de fraqueza espiritual, mas um campo onde Deus manifesta o seu poder. Lembre-se, até Jesus, no Getsêmani, travou uma batalha interna tão intensa que suou gotas de sangue. Ele sabia o que estava por vir e ainda assim perseverou. Ele venceu primeiro dentro de si, para depois vencer na cruz. Assim também acontece conosco. As maiores vitórias externas nascem primeiro de vitórias internas. E talvez hoje o Espírito Santo esteja pedindo apenas uma coisa: que você não lute sozinha, que você entregue a Ele essas guerras que ninguém vê, que você confesse diante de Deus os medos, as inseguranças, as ansiedades que carregam seu coração. Porque quando você se rende, Ele te fortalece. Quando você admite sua fraqueza, Ele derrama poder. Imagine-se agora colocando diante da cruz cada pensamento que tem te atormentado.
Veja Jesus pegando cada um deles e cravando na madeira. Veja ele declarando sobre você: eu sou a sua força, eu sou a sua vitória, eu sou a sua paz. Essa é a realidade espiritual que você pode viver hoje. E aqui, mais uma vez, eu quero te convidar a declarar isso nos comentários. Escreva com fé: Cristo é a minha força interior. Essa declaração não é apenas um texto digitado, é um ato espiritual, é um ato profético que marca a sua decisão de lutar as suas batalhas internas, não sozinho, mas com Cristo dentro de você. E se essa mensagem já está fortalecendo sua vida, se inscreva no canal, porque juntos vamos continuar vencendo, não apenas as batalhas visíveis, mas também aquelas invisíveis que se travam dentro da alma. Você não é fraco por lutar batalhas internas, você é humano. Mas em Cristo, você é mais que vencedor. E cada vez que você escolhe confiar, cada vez que você decide não desistir, cada vez que você declara a palavra, você está vencendo. O inimigo treme diante de um coração que, mesmo em silêncio, permanece firme em Cristo. Lembre-se, não são os pensamentos negativos que definem quem você é, mas sim a voz de Deus sobre a sua vida. E ele declara: você é meu. Você é forte. Você é amado. Você é capaz. Em mim, você pode. A vitória sobre as batalhas internas não vem da força da mente, mas da força do Espírito. Por isso, encha-se da presença de Deus diariamente. Ore, leia a palavra, declare as promessas, louve, mesmo quando não sentir vontade, porque cada atitude espiritual é uma arma poderosa contra as vozes que tentam te derrubar. E quando a luta parecer pesada demais, lembre-se, não é você quem luta sozinho, mas Cristo lutando dentro de você. A cada lágrima, Ele te consola. A cada medo, Ele te cobre de amor. A cada insegurança, Ele te lembra quem você é em Ele. E a cada batalha vencida, sua fé é fortalecida, sua alma é renovada e sua vida é transformada. Então guarde isso em seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa a batalha que você enfrenta dentro de si, em Cristo você pode. Quando Paulo escreveu suas cartas, não estava isolado do mundo real. Ele enfrentava perseguições, prisões, fome, frio, escassez e até abandono. Sua declaração "tudo posso naquele que me fortalece" não era poesia vazia, mas uma afirmação prática diante de lutas concretas. Ele descobriu que a força de Cristo não apenas o sustentava por dentro, mas também o capacitava a enfrentar os desafios externos da vida. Assim também é conosco. Não basta vencer as batalhas da mente e do coração, é preciso encarar o mundo ao redor. As contas que chegam, as enfermidades inesperadas, os relacionamentos abalados, a pressão da sociedade, as crises que parecem maiores do que podemos suportar. São nestas situações que a palavra se torna ainda mais viva. Em Cristo eu posso. Pense em quantas vezes você já esteve diante de uma circunstância que parecia além da sua capacidade. Talvez tenha sido uma crise financeira em que não havia como pagar as dívidas. Talvez tenha sido uma doença que os médicos não sabiam como tratar. Talvez tenha sido uma situação familiar que parecia sem solução. E mesmo assim você está aqui hoje, de pé. Isso é prova de que Cristo já te fortaleceu antes e vai fortalecer de novo. A escassez é uma dessas circunstâncias que mais desafiam a fé. Quando falta o pão sobre a mesa, quando os recursos parecem insuficientes, quando os olhos só enxergam vazio, Paulo sabia o que era isso. Ele mesmo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto tendo fartura como passando necessidade. Ele sabia que o Deus que sustenta no muito também é o Deus que sustenta no pouco. E é nesse aprendizado que a nossa fé amadurece. Talvez você esteja enfrentando justamente isso, um tempo de escassez. E o coração grita: como vou suportar? Como vou continuar? Mas lembre-se, você não depende apenas do que tem em mãos, mas daquele que multiplica o pouco. O mesmo Cristo que alimentou multidões com 5 pães e 2 peixes é o Cristo que te fortalece hoje.
E nele você pode atravessar esse tempo. Outra circunstância que desafia é a oposição das pessoas. Nem todos vão acreditar no que Deus colocou em você. Alguns vão zombar, outros vão tentar te parar, outros vão se levantar contra você sem motivo. Paulo sabia disso. Ele enfrentou acusações falsas, perseguições injustas, traições de pessoas próximas, mas nada disso foi suficiente para pará-lo, porque ele estava firmado em Cristo. Ele não se alimentava do aplauso humano, mas da aprovação divina. E talvez você também esteja sendo criticado, rejeitado ou até perseguido. Mas Cristo é a sua força. Ele é o escudo que te cobre, o juiz justo que te defende, o amigo fiel que nunca te abandona. O que importa não é a opinião dos homens, mas a voz de Deus que declara sobre você: você é meu, eu te fortaleço, eu te sustento. Há ainda circunstâncias da dor física e emocional. Paulo falava de um espinho na carne que o afligia constantemente. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o segredo. A força de Cristo se manifesta justamente quando estamos no limite, quando o corpo não aguenta mais, quando a alma já não tem forças. É aí que Ele nos toma pela mão e nos carrega. Pense nas circunstâncias que hoje parecem intransponíveis na sua vida. Talvez sejam dívidas, enfermidades, portas fechadas, injustiças, pessoas contra você. Agora imagine Cristo à sua frente, abrindo o caminho, derrubando as barreiras, multiplicando o que falta, restaurando o que foi perdido. Isso não é fantasia, é promessa. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está, então você pode. Respire fundo agora e declare: com fé, Cristo me fortalece para vencer as minhas circunstâncias. Diga isso com convicção, diga isso como quem segura uma espada, porque cada palavra é uma arma espiritual que desarma o inimigo e abre espaço para a vitória de Deus. Paulo entendia que a sua vida era um testemunho vivo. Cada prisão, cada açoite, cada humilhação se transformava em palco para a glória de Cristo. Da mesma forma, as suas circunstâncias hoje podem se tornar o cenário do milagre de Deus. O que parece impossível será a oportunidade para você experimentar o poder do céu. E aqui eu quero te convidar a profetizar nos comentários. Escreva com fé: nenhuma circunstância é maior do que Cristo em mim. Ao escrever isso, você está liberando sobre a sua vida uma verdade que o céu já decretou. E se essa mensagem tem falado com você, se inscreva no canal, porque juntos vamos continuar aprendendo, crescendo e sendo fortalecidos pela palavra que nunca falha. Não permita que as circunstâncias externas definam quem você é ou determinem até onde você pode ir. Elas podem até te pressionar, mas não podem te derrotar, porque a sua força não vem delas, vem de Cristo. E Ele já declarou: você pode todas as coisas. E assim como Paulo, você também vai olhar para trás um dia e perceber que as prisões, as dificuldades, as escassezes, as dores não foram capazes de te parar. Pelo contrário, elas foram o palco onde a força de Cristo brilhou ainda mais em sua vida. Então não tema, não recue, não se entregue. Cristo é a sua força e nele você pode vencer todas as circunstâncias externas que se levantarem contra você. Existem momentos em que tudo o que ouvimos até aqui precisa descer do entendimento para o coração. Não basta saber com a mente que Cristo nos fortalece. É preciso viver essa verdade como o sangue que corre nas veias, como o ar que invade os pulmões, como luz que rompe a escuridão. Esta é a hora em que você deixa de apenas ouvir e começa a experimentar. A palavra nos mostra que Paulo aprendeu o segredo de enfrentar todas as coisas porque se esvaziou de si mesmo e se encheu de Cristo. E este é o chamado para você também hoje, render-se por inteiro. Porque a vitória que transforma não é a que acontece apenas ao redor, mas a que acontece dentro. Imagine-se agora diante de uma estrada longa. Atrás de você, marcas de dores, quedas, lágrimas, noites sem dormir, lutas internas e externas.
À sua frente um caminho que ainda não conhece, cheio de incertezas. E no meio desse cenário, Cristo se aproxima, olha nos seus olhos e diz: você não precisa caminhar sozinho. Eu sou a sua força, eu sou o seu sustento, eu sou o seu futuro. Em mim você pode. Respire fundo. Sinta esse momento como se o próprio céu se inclinasse até você. A presença de Cristo não está distante. Ela está aqui, ao seu lado, dentro de você, envolvendo cada parte do seu ser. A cada batida do seu coração, Ele renova a sua força. E agora, com toda a sinceridade da sua alma, ore comigo. Senhor, eu me rendo a Ti. Reconheço que as minhas forças humanas têm limites, mas o Teu poder não conhece limites. Entrego as minhas batalhas, as internas e as externas. Entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Declaro que, a partir de hoje, não vou mais lutar sozinho, porque sei que em Ti eu posso tudo. Renova em mim a fé, a esperança e a coragem. Tira o medo, tira a dúvida, tira a insegurança. Coloca em mim a Tua paz que excede todo o entendimento. Guia meus passos, fortalece minha mente e sustenta meu coração. Eu confio em Ti, Senhor. Eu posso tudo porque Tu me fortaleces. Amém. Enquanto você orava, o céu se movia, os anjos se aproximavam, a presença do Espírito Santo invadia os lugares mais profundos da sua alma. E algo novo começou dentro de você. A força de Cristo está sendo derramada sobre você agora, enchendo você de coragem, esperança e vida. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, mas está saindo revigorado. Talvez tenha entrado em lágrimas, mas está saindo em paz. Talvez tenha vindo cheio de dúvidas, mas está saindo com uma certeza. Cristo é a sua força. E aqui eu quero te convidar a deixar uma marca espiritual neste momento. Escreva nos comentários a sua declaração de fé. Eu posso todas as coisas em Cristo. Não escreva apenas por escrever, escreva como um decreto sobre a sua vida, como uma profecia sobre a sua história, como uma semente que você planta no mundo espiritual. E se essa palavra tocou sua alma, se ela trouxe vida ao seu coração, se inscreva no canal, porque juntos vamos continuar vivendo experiências profundas na presença de Deus, mergulhando em verdades que transformam, caminhando como uma família que se fortalece no Senhor. Agora guarde isso como um selo no seu coração. Você não é fraco demais para desistir, não é pequeno demais para ser esquecido, não é incapaz demais para ser rejeitado, porque em Cristo você pode. Você pode recomeçar. Você pode vencer. Você pode perdoar. Você pode avançar. Você pode suportar. Você pode conquistar. Não porque a sua força seja suficiente, mas a força de Cristo em você é inesgotável. Ela nunca acaba, nunca falha, nunca diminui. É uma fonte eterna que jorra direto do coração de Deus para dentro do seu espírito. E quando as vozes do medo voltarem, quando as circunstâncias tentarem te derrubar, quando a mente quiser desistir, lembre-se desta verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita quantas vezes forem necessárias. Declare de madrugada, declare ao acordar, declare quando as lágrimas caírem. Essa é a espada que vence qualquer batalha. Você pode, você é capaz, você é mais que vencedor, porque Cristo habita em você. E assim encerramos esta jornada juntos, mas não como quem termina algo, e sim como quem inicia uma nova fase. A partir de hoje você não será mais o mesmo, porque a palavra de Deus entrou, a força de Cristo invadiu, e a sua vida foi marcada pelo poder que transforma. Tudo você pode, tudo você viverá, porque Cristo é a sua força.
ontem, hoje e para sempre.